Nosso assunto é Belo Horizonte e as eleições municipais, em 2 turnos. Primeiro, Fuad Noman, felicitações pela sua excelente vitória. Felicitações também aos jovens vereadores em geral e especialmente os do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, eleitos em Belo Horizonte. Pedro Patrus, meia-idade, foi reeleito numa campanha bonita. Pedro Rousseff, pela primeira vez candidato, jovem, 24 anos de idade, voluntarioso, combativo, eleito com mais de 17 mil votos, uma liderança promissora para Belo Horizonte, quem sabe até para Minas Gerais ao longo do tempo, à medida que vai adquirindo experiência. Também a Luísa Dulce, filha do meu colega de turma, colega de profissão, também sou professor de Sociologia da UFMG, Otávio Dulce, teve uma linda votação, fez uma bela campanha em Belo Horizonte. O promissor líder político, Gabriel Azevedo, do MDB, um político de centro democrático, fez uma das campanhas mais memoráveis, talvez a mais programática, a que mais pensou Belo Horizonte, inclusive com uma proposta muito inovadora de revitalização urbanística de todo o centro de Belo Horizonte, trazendo populações pobres para morarem nas edificações recuperadas do centro, combinando com atividades comerciais, até por uma questão de segurança pública, para dar vitalidade social, cultural, econômica, pujança a todo o nosso centro. Com uma campanha muito bonita, e são ideias, prefeito Fuad Noman, agora eleito, que antes era vice-prefeito e assumiu na saída de Calil, são ideias que, passadas as eleições, precisariam ser recuperadas, incorporadas, formando uma síntese do melhor que apareceu nesse processo da campanha eleitoral. Também quero estender um pouco a contagem, além de felicitar Marília Campos, felicitar também as jovens vereadoras do PT eleitas, a Adriana e reeleita a Moara. É muito interessante, as mulheres preponderando, jovens, promissoras, boas lideranças. Que bom! Não quero deixar de citar outros nomes, mas para não cometer nenhuma indelicadeza, sintam-se todos cumprimentados nessa referência a esses vereadores eleitos ou reeleitos mais jovens. Que bom para a democracia! Rejuvenescimento, jovens líderes emergindo do voto, do reconhecimento cidadão. Belo Horizonte, eu havia dito no bloco de gravação anterior, que é uma cidade progressista. Alguém diria, bem, mas Jair Messias Bolsonaro obteve a maioria dos votos na eleição para presidente em Belo Horizonte em 2018 e de novo em 2022, competindo primeiro com Fernando Haddad e depois com o próprio Lula. Esse é um fato. Entretanto, um jovem, porém de mentalidade velhíssima, ultra bolsonarista, pareceria um Bolsonaro redivivo, que perdeu a eleição em segundo turno para Fuad Noman, encarnação de Bolsonaro, foi derrotado em segundo turno. E essa eleição em Belo Horizonte em segundo turno nos mostra que Belo Horizonte está proveitosamente revisitando o passado, não voltando ao passado, revisitando o passado, tirando dali ótimas experiências e sensações e emoções para projetar-se melhor no futuro a partir de agora. O que eu quero dizer com isso? Fuad Noman disputou uma eleição muito competitiva em primeiro turno. Vários partidos lançaram seus candidatos. Em segundo turno, todas as forças democráticas, progressistas, liberais, até o liberalismo conservador, uniram-se em torno de Fuad Noman. Homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, ricos, classes médias alta, média e baixa, trabalhadores, moradores de vilas e favelas. As elites empresariais, nós sabemos que ficaram com o reacionarismo. Infelizmente, já foram melhores, já foram mais esclarecidas, já foram mais liberais, estão numa fase de retrocesso, deveriam repensar sua conduta. Mas seja como for, Fuad Noman agregou o Belo Horizonte
numa disputa dura em segundo turno. Revisitar o passado como 2008, após Belo Horizonte ter eleito, em 88 Pimenta da Veiga, em 92 do PSDB, Patrus Ananias do PT, Célio de Castro do PT e Fernando Pimentel também do PT. Em 2008, Aécio Neves era o governador de Minas Gerais pelo PSDB, Fernando Pimentel era o prefeito de Belo Horizonte pelo PT. Eles propuseram uma heterodoxa composição PT-PSDB, que poderia ter sido promissora para o Brasil, que lugar nenhum do Brasil havia feito algo semelhante, e elegeram nenhum nem outro, um líder que se tornou líder político, líder empresarial bem-sucedido, que havia sido um militante de esquerda, inclusive preso político na juventude, mas um empresário de sucesso, Márcio Lacerda. Márcio Lacerda fez 2 governos consecutivos em Belo Horizonte, foi reeleito, fez bons governos. Naquela ocasião, todas as forças progressistas de Belo Horizonte, mais os liberais, até liberais conservadores, o Centro Democrático, uniram-se a Márcio Lacerda. Então nós tivemos uma sucessão de governos progressistas em Belo Horizonte. Depois de Márcio Lacerda, aí nós tivemos, por assim dizer, um desvio de rota, mas seja como for, numa composição ampla, com Calil e Noman de vice. Calil foi reeleito, depois se desgovernou, caiu no personalismo, não tinha um rumo, precisava de ter apoios estruturadores de sua própria conduta, quis se colocar acima de todos, acima do sol, e acabou esturricado, tá fora do jogo. Errou sucessivamente nessa campanha e perdeu 2 vezes, assim como o governador Zema. Perdeu com Tramonte até uma boa pessoa, e perdeu com esse moço bolsonarista, ultra-radical, extremista, que foi derrotado por Fuad Noman em segundo turno nessa campanha memorável. Essa é a Belo Horizonte, é a Belo Horizonte risonha, é a Belo Horizonte das montanhas, das belezas, da pluralidade, da diversidade, de tradições libertárias e inclusive com algumas políticas públicas dentro do capitalismo de mercado socialistas. É a Belo Horizonte que fez a lei e a política pública mais socialista de que se tem notícia no Brasil, a lei do Pró-Favela de 1984. Então eu era deputado estadual, quero até render as homenagens aqui às lideranças do movimento de favelados. Eram 144 favelas na ocasião, praticamente 1/4 da população muito pobre morando em favelas, e nós conquistamos, após 10 anos de luta sob a ditadura, com apoio do Hélio Garcia, então governador, porque Tancredo desincompatibilizara-se para ser candidato a presidente da República, e o Hélio Garcia, como a regra do jogo era nomear o prefeito, pois ainda não havia, sob a ditadura, eleição para prefeito, indicou Rui Lage. Rui Lage, embora um empresário financeiro que apoiou o golpe de 64, era até fitinha amarela, era muito conservador, mas mostrou-se um ser humano grandioso, um ser humano de enorme bondade, generosidade, reciprocidade, uma pessoa que convivia com os muito pobres, com os favelados, sem nenhuma arrogância, sem nenhum tipo de hierarquização segundo classe social. Ele apoiou com maior entusiasmo a lei do Pró-Favela. A lei do Pró-Favela entregou a propriedade, a posse do lotes entrecortados, irregulares, em cada favela, a família que ali já estava morando há anos, há décadas, até na sucessão entre gerações na mesma família. Eliminou a penetração do mercado imobiliário na área e garantiu o aglomerado da Serra, o aglomerado de Santa Efigênia, o aglomerado do Morro das Pedras. Senão, onde hoje essas pessoas estariam? Estariam lá no fundo de Ibirité, lá no fundo de Ribeirão das Neves, fora da região metropolitana, perdendo 5 horas em ônibus para vir trabalhar, e em seu lugar estariam classes médias altas e classes médias morando nos edifícios no alto dos morros. Não, lá estão as favelas. Isso é Belo Horizonte das artes, Belo Horizonte do teatro de rua, Belo Horizonte do lazer dos barzinhos, da culinária, Belo Horizonte da musicalidade, a Belo Horizonte jovem, progressista, luminosa, Belo Horizonte das muitas universidades, dos muitos jovens universitários, dos muitos jovens das periferias e sua alegria, dos capoeiristas,
de todos eles. Essa é a Belo Horizonte. Nós passamos um período meio entristecedor, mas agora nós revitalizamos Belo Horizonte, revisitando o passado para extrair de lá as melhores experiências, a nossa poesia, e trazer isso para a política. E elegemos quem? Um democrata de centro, que foi apoiado por todas as esquerdas, de um modo generoso, de um modo tranquilo, sem cobranças, e apoiado por todos aqueles de direita democrática, do centro democrático, liberais conservadores, de diferentes religiões. Foi apoiado por católicos, foi apoiado por evangélicos, que também apoiaram a candidatura oposta. Seja como for, esse é a Belo Horizonte. Portanto, estamos de volta a Belo Horizonte, Horizonte Belo, ao bom progressismo, moderado, construtivo, reformista, sem traumas, que agrega, que une, que faz essa cidade melhor do que sempre foi. Não foi assim, Belo Horizontinos, que fizemos as nossas escolhas após a ditadura militar? Marina Silva, quando foi candidata a presidente da República, na eleição de 2010, foi a mais votada em Belo Horizonte. Lula, nas eleições de 2002 e 2006, foi o mais votado em Belo Horizonte, depois perdeu para Bolsonaro. A democracia, sim, se as pessoas mudam de posição, isso pode ser por desencanto por erros cometidos por elites políticas, às esquerdas e às direitas, malfeitorias que não foram admitidas publicamente reconhecidas como tais. Isso gera desencanto, uma crise econômica gerada por ideologia, como no governo da minha pessoal amiga Dilma Rousseff, uma mulher íntegra, uma mulher generosa, uma líder, mas que em seu segundo governo extrapolou, fez do desenvolvimentismo ideologia e da biologia triunfalismo. Errou, gerou uma recessão, isso produziu desencanto nas nossas classes médias, que são maioria nesta cidade, em geral, classes médias que são democráticas. Historicamente as classes médias são democráticas. Mas por que o desencanto? Porque em algum momento, em duas eleições, uma inflexão, votavam no PSDB, em parte no PT, mais no PSDB, e foram à direita, e terminaram em Bolsonaro duas vezes. Por quê? Viram políticas públicas muito bem feitas, desenhadas, estruturadas, mas concentradas nos muito pobres, nos mais pobres e na emergente classe média baixa de consumo, chamada classe C. Tudo bem, isso é digno de aplauso, mas e as classes médias, as tradicionais de servidores públicos e as assalariadas, profissionais, educadas, com curso superior, num capitalismo movediço, onde tudo que era sólido desmancha no ar, um capitalismo de incertezas, em que as pessoas não têm mais o solo comum do local de trabalho. Você está hoje numa empresa, não sabe se estará daqui a 3 meses, e as pessoas têm família. As pessoas das classes médias, assim como muitos pobres, estão pagando o aluguel, ou pagando a prestação da casa própria, ou pagando a prestação do consórcio, não acreditam na escola pública porque não apresenta a qualidade desejada, põe o filho ou os filhos na escola particular e pagam, tirando do seu salário, perdem a possibilidade de fazer uma reserva para desfrutarem as férias com a família. Isso tudo gera frustrações, uma sensação ruim de perda de status sociais, e observando que não há políticas, ou não havia políticas direcionadas a elas, classes médias. Quando chegam na saúde, não entro no mérito, porque o SUS funciona, e funciona muito bem no Brasil inteiro, nos interiores e nas regiões metropolitanas é mais complicado, porque todo mundo vem para os hospitais e para as UPAs metropolitanas, dá uma saturação, mas as classes médias não se animam a ir ao SUS, então recorrem aos planos de saúde, que é uma outra estrutura de gastos alta, e isso praticamente satura, toma conta de todo o orçamento das classes médias. Isso tudo gerou contrariedade, irritação, e ao lado disso o problema da crise econômica, e junto com isso as repercussões, foi aquele mensalão, a operação Lava Jato, Vaza Jato,
com suas ideologias, seu desvio de rota, suas ilegalidades. Isso tudo instaurou um clima, por assim dizer, de grandes incertezas na mente, no espírito, grandes inquietações em todas as pessoas. Então essas mesmas classes médias que anteriormente votaram 2 vezes em Bolsonaro, certamente a maioria delas agora votou em Fuad Noman. Voltamos ao centro democrático em Belo Horizonte, melhor dizendo, voltamos à democracia em Belo Horizonte. E uma coisa muito interessante, Fuad Noman, um personagem com personalidade própria, não é um ator em busca de um personagem, é um personagem que dispensa o ator. 77 anos, modesto, apresentou sem vanglória a sua biografia interessante de servidor público concursado, que ascendeu por meritocracia, teve várias experiências significativas, andando de um modo simples, de suspensório, com uma aparência, um jeito, um modo de ser muito autêntico, como se fosse o grande avô de toda a cidade, comunicando empatia, alegria de viver aos 77 anos, com uma doença, o câncer, que ele transparentemente informou à população que o tem em tratamento, e foi agregando e foi congregando, e recebeu os apoios, ameno ao apresentar as ideias, mostrando as obras, mostrando o trabalho. Claro que pode se divergir aqui e ali, mas desse modo, produzindo empatia, chamando ao construtivismo da participação de todos, para tornar a Bela Horizonte mais ainda um belo horizonte, venceu. Vitória de todos nós, belo-horizontinos, até de quem não votou em Fuad Noman. É um resultado que merece celebração. O outro que perdeu a eleição é jovem, embora de mentalidade muito arcaica, não é mentalidade velha, arcaica, que os velhos podem ser luminosos. O idoso de 77 anos, Fuad Noman, mostrou-se luminoso nessa campanha. Eu até falo um pouco em causa própria, aos meus 76 anos, não tomo remédio há 40 anos, não tenho nenhum problema de doença crônica, faço o meu pilates, 76 anos são 76 anos. Fuad com 77, novamente prefeito de Belo Horizonte, o presidente da República fez 79, provavelmente será candidato à própria reeleição. E aqui em Minas, nós temos alguns exemplos curiosíssimos. Agora em 31 de dezembro, lá em Montes Claros, no norte de Minas, cidade com seus quase 400 mil habitantes, o prefeito, pela segunda vez, é Humberto Souto. Quando ele entregar ao seu sucessor, que ele elegeu com mais de 70% dos votos, em primeiro turno em Montes Claros, ele terá 91 anos de idade. Foi um fenômeno tão curioso naquele norte de Minas, um senhor que já quase nonagenário, agora com 91 anos, candidatar-se à reeleição, como ele fez há 4 anos atrás. O que aconteceu? Ele estimulou em todo o norte de Minas aqueles políticos, bem-sucedidos ou não, que já tinham sido prefeitos 1 vez, 2 vezes, até 3 vezes em seus municípios, e que a partir dos 70, 75 anos aposentaram-se. Muitos deles se animaram, voltaram à ativa, e na cidade de Buenópolis, ali na lindíssima Serra do Cabral, que é uma espécie de conexão com a Serra do Espinhaço, onde temos o Parque Estadual da Serra do Cabral, o prefeito eleito tem 87 anos de idade, e os 2 que competiram com ele, um tem 83 e o outro 84. Olha que coisa bonita, que coisa boa. Então a questão é a mente, é o espírito, são as inquietações construtivas, a afetividade, as ideias, o gosto pela vida em democracia, é que faz o espírito da pessoa. Você tem jovens muito arcaicos, como o competidor derrotado por Fuad Noman em Belo Horizonte, como você tem idosos luminosos, como os exemplos que eu acabei aqui de mencionar. São esses os comentários, sem entrar ainda em análise política, que eu gostaria de lhes apresentar, para nós celebrarmos essa vitória democrática, essa vitória da democracia em Belo Horizonte.